Não, mas a gente tem inúmeros cientistas e estudiosos que vêm provando que a Terra é redonda há muito tempo. Então, mas aí tem que ter um complô de todos eles, cara? É isso que você acha? Mas é aí que tá o erro. Não é que a gente tem um monte de cientista falando provando, aliás, que a Terra é um globo. A NASA e outras... Não é só a NASA, né? É a russa, Sim, é a chinesa. as agências espaciais. Todo mundo manda a gente lá pra fora. Todo mundo tá num complô, cara. Mas isso aí... que eu acho difícil de... Então, só que o problema, velho, dentro dessa linha de raciocínio sua, que foi muito boa de você ter apresentado, é o seguinte. Se todos eles estão fazendo as mesmas coisas e todos buscam pelo progresso espacial, por que só o homem americano, por exemplo, pisou na Lua e nenhum mais repetiu esse feito? Por que em 1969, apenas o homem americano, que vinha perdendo a corrida espacial... Para os russos... Perdia de lavada, eles estavam muito à frente deles. Total. Como que do nada o homem americano vai lá e monopoliza a Lua? Porque lá é um monopólio dos Estados Unidos. Qualquer outra agência espacial hoje, se a gente for levar em consideração que essa narrativa de que a tecnologia que é desenvolvida hoje é muito superior à da década de 69, e realmente seria muito fácil ter até turismo para a Lua hoje em dia. Isso já era para estar acontecendo. Não faz o menor sentido a NASA dizer para nós que perderam a tecnologia. Isso não se perde, isso é algo muito sério. Isso é algo que marcou a história do mundo. Falou que perdeu tecnologia, como assim? Opa, eles já falaram. Falaram que não conseguiam reproduzir a mesma tecnologia que foi feita lá e por conta disso não conseguiriam voltar para a Lua agora. Vão voltar, né? Agora vão voltar. Agora eles dizem, mas é sempre assim, porque a NASA, na verdade, eles estão falando que vão voltar para a Lua já faz muito tempo. 2010 falaram que ia voltar, em 2020 falaram que ia voltar, agora estão falando em 2025 vão para Marte. Então eles vão procrastinando e vão sempre falando, ó, a gente vai voltar, vai voltar. Mas quando a gente acompanha um mero lançamento de foguete, por exemplo, a gente vê os N problemas que acontecem diante disso e o foguete, ele consegue subir ali numa faixa de pouco mais de 100 km de altitude. Quando o foguete consegue subir muito, já é muito, é considerado muito para ele. Quando a gente observa o cenário de lançamentos de foguete, a gente percebe que tem N problemas envolvidos ali e que não permitem que o ser humano vá para muito longe quando o assunto é lá em cima. E isso, parando para pensar de maneira lógica, faz sentido por quê? Se mais de 90% dos oceanos que estão aqui na Terra, que são perfeitamente acessíveis ao homem, não foram explorados e ninguém conhece, por que diabos o ser humano tem tanto domínio sobre o espaço, que é um ambiente infinitamente mais hostil do que o próprio oceano? Por conta de toda a radiação que existe. Nós temos o cinturão de Van Allen, por exemplo. Agora, olha como que a coisa fica interessante. O cinturão de Van Allen, ele fica mais ou menos a partir de 150 quilômetros de altitude. Existe esse cinturão, eu não tenho certeza se é 150 quilômetros de altitude, é uma distância bem alta em altitude. Mas existe o cinturão e é uma radiação muito poderosa. Essa radiação, ela corrói chumbo, qualquer tipo de material muito forte, né, que tem na roupa dos astronautas, que eles dizem que tem, né? Ele consegue adentrar nisso e afetar suas células. Aquilo ali, ele destrói o seu corpo, tem a capacidade de destruir mesmo. Quando os astronautas foram questionados durante uma entrevista que eles estavam dando por um jornalista que questionava eles constantemente sobre a ida à Lua, porque o jornalista, ele dizia que tinha fontes, ele tinha imagens para provar que a ida à Lua havia sido uma farsa, que dava para ver que aquilo foi gravado num estúdio, né? E esse mesmo jornalista, ele fez uma coisa interessante, ele foi na casa de cada astronauta que supostamente foi à Lua, ele foi com uma Bíblia. E ele pediu para esses caras colocarem a mão sobre a Bíblia e jurarem perante a palavra do Criador que eles haviam pisado na Lua e caminhado lá. E aí? Nenhum fez. Para! O último astronauta... Para! Eu tenho como mostrar isso. Canal do Inteligentista, para quem quiser ver, os astronautas fugindo da Bíblia. É sério, é vergonhoso. Sabe o que é aquilo? Sabe aquele vídeo lá do... Como que chama aquela mulher que fugiu da jornalista? Ela, senhora! É aquilo. É vergonhoso. Na hora de jurar, os caras não colocaram a mão. Teve astronauta que agrediu ele. E que ameaçou ele de morte. Tá lá gravado isso. Ele entrou na casa do astronauta. Eu não vou lembrar do nome de todos agora, porque ele foi de um em um. Então eu não lembro exatamente a sequência agora. Coloca nos comentários aí, se vocês tiverem links sobre isso. Mas dá pra prove ver. Ou que não prove, né? E aliás, eu vou recomendar aqui, não sei se é do interesse seu, mas vou só recomendar. Claro. O canal do Inteligentista, vocês poderiam facilmente chamar esse cara para vir aqui participar de um podcast. Ele é um físico, ele tem doutorado na área, ele é muito inteligente e ele é responsável por fazer, não só ele como outras pessoas, mas ele tem um pacote completo, porque ele fez um estudo muito minucioso a respeito da ida do homem à Lua. E lá no canal dele você tem um vídeo com uma compilação de tudo que foi dito sobre isso, de quase 8 horas,
falando sobre a farsa daí da Lua. Então tem todo lá os erros de gravação, tem a Tornauta, a gente chama ele de Tornauta, com cabo, onde você consegue ver cabo segurando eles enquanto eles estão gravando as cenas. Você tem questão suco de laranja aparecendo dentro da máscara, do capacete do astronauta. Como assim suco de laranja? Suco de laranja. Por algum motivo tinha suco de laranja grudado ali dentro da... Isso em solo lunar. São coisas que não fazem sentido. São uma série de erros. Então você tem a questão lá da bandeira que tremeu, você tem a questão da projeção da sombra. Quando você faz uma análise ali da maneira como a sombra está sendo projetada em relação ao astronauta, você percebe que aquela luz que está iluminando ele não é a luz do sol, é uma luz artificial que foi colocada ali. Tudo que acontece ali em volta dos astronautas dá a entender que a coisa está sendo feita num estúdio. E existe toda uma análise minuciosa acerca disso. Por isso que eu tô recomendando aqui o canal do Inteligentista e tô falando até que se quiser chamar ele para aqui para um podcast, puta, eu tenho certeza que renderia muito sobre esse assunto aí. Muito. Eu tava falando contigo que o Jaime mandou um WhatsApp aqui para mim, o Felipe Jaime, querendo fazer um debate contigo e você falou que topa, trazendo mais uma pessoa. De repente esse cara ou alguém, né? Por quê? Qual que é o sentido disso? Se for para fazer um debate, eu venho acompanhando esse assunto há muito tempo, Vilela. Eu vejo os comentários que as pessoas fazem na internet acerca de Terra plana. A maior parte dos comentários é apenas no sentido de desmerecer o modelo. Entendi. Tem caras que talvez até tenham estudado o modelo, mas por algum motivo eles não querem levar a sério e agir de maneira honesta sobre o que está lá no modelo. Se eu vou falar que o modelo não funciona, eu tenho que ser legítimo com o modelo. Eu não posso deturpá-lo, eu não posso desmerecê-lo. Ciência é isso. É o debate assim, é a ideia livre. Um modelo contra outro modelo. Que vença o melhor. Aquele que trouxer mais evidências, e era disso que eu ia falar com você, né? Que você falou que as agências espaciais, alguns cientistas provam, né, que a Terra é um globo, e não é bem assim. Então, o modelo que traz as melhores evidências vence o debate. Para poder fazer um debate top sobre esse assunto, como ele envolve diversas questões, se a gente fizesse um debate no 1v1, uma pessoa contra uma outra pessoa, vai faltar muita informação. Acho que 2 contra 2 eu acho que é o ideal, né? Você é um especialista, sem dúvida, o Jaime sem mais dúvida. um outro especialista de outra área, né? Porque aí uma ideia complementa a outra, o debate engrandece. Porque daí a gente vai ter pessoas que estão interessadas em falar sobre o modelo mesmo. Em tentar trazer evidências, né, mostrar o que faz sentido e o que não faz. Aí o debate é legal, porque o que eu vejo na maioria das vezes é que, primeiro, ninguém nunca fez um debate com um terraplanista de verdade contra um terraglobista. Isso eu nunca vi na internet até hoje. Então, me falaram é porque os terraplanistas não topam, né? Então, até agora eu não vi. Não sei se é verdade, se eles não topam. Eu não sei quem que eles chamaram também, porque de quando em quando aparecem pessoas aí que falam que estudam o modelo da Terra plana, mas é um cara que nem gente nunca viu, não sabe se ele realmente estuda, não dá pra saber. Exato. Certo? Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ser feito de modo legítimo. Porque eu não quero, Vilela, eu não aguento mais ver mentira sobre tudo isso daí, cara. Os caras falam que a gente vive numa bola molhada giratória, só que eles não trazem evidências pra provar isso. Onde tá a curvatura, Vilela?